O que você faria se o único pedaço de esperança em sua vida fosse exatamente o que todos os outros consideravam uma maldição inútil? Um terreno que só prometia a morte virou a salvação mais cobiçada do sertão. Esta é a história de uma viúva teimosa que apostou tudo naquilo que ninguém queria e enfrentou o inferno quando sua fé foi recompensada. Antes que continuemos, inscreva-se no canal, porque o final desta história chocará você com a verdadeira face da justiça. Dona Inácia pisou no salitre com a determinação de quem já havia perdido tudo. A terra rangia sob as botas, branca e cega como um lençol de morte sob o sol inclemente do Ceará em 1858. O calor era uma bofetada constante no rosto, e o ar carregava o odor salgado e áspero que só se sentia nos vastos solonchak do sertão nordestino. Ninguém em Várzea Queimada entendeu por que a viúva de 35 anos, conhecida por sua teimosia férrea, gastou as últimas moedas da herança do finado marido para comprar aquela gleba estéril. Era um lugar onde nem a caatinga ousava crescer, um deserto de areia e minerais que todos os fazendeiros da região, sob o domínio opressor do coronel Sabino, consideravam completamente inútil. O ato de compra foi um microgancho de desprezo público. O tabelião riu abertamente, e o capataz do coronel Sabino, um homem rude de nome Zé Bode, cuspiu no chão, dizendo que ela havia comprado o inferno em prestações. Inácia apenas apertou o nó do seu chale de chita desbotada sobre o peito e olhou para a cabana de pau a pique que já estava desmoronando no centro do terreno. A única coisa de valor que ela carregava era um pequeno crucifixo de prata que a mãe lhe dera, seu plant número 1. Um objeto simples, mas que naquelas mãos era um símbolo inquebrável de uma promessa feita a si mesma, que ela sobreviveria, mesmo onde todos esperavam que ela caísse. Ela começou a trabalhar na reconstrução. O som seco e monótono da enxada batendo na terra poeirenta era a única melodia que quebrava o silêncio daquele lugar. O cheiro de mofo e terra velha da cabana a envolvia a cada entardecer, quando ela acendia a sua lamparina para comer um punhado de feijão seco. Ela não estava plantando para a colheita, ela estava cavando pela fé. Inácia tinha uma obsessão estranha com um ponto particular, um pequeno círculo de terra que parecia um pouco mais escuro que o resto do salar, quase escondido sob uma camada superficial de sal. Ela passava horas ali, sentindo a mudança sutil na textura, mais terrosa, menos rochosa. Os vizinhos, camponeses pobres que também sentiam o peso da seca e o poder do coronel, a observavam de longe. A viúva enlouqueceu de desespero, cochichavam na bodega. Está rezando para o sal. A seca daquele ano foi pior do que o normal. O céu era um forno e o sol parecia um olho impiedoso de Deus. O gado morria em massa nas terras do coronel Sabino e até os riachos temporários, o riacho seco, que sempre prometiam um pouco de água, viraram apenas leitos de rachaduras profundas. A tensão era palpável na fazenda de Sabino. Zé Bode, o capataz, andava com o chicote solto e os olhos vermelhos, distribuindo poucas rações e muita ameaça. Ele e os outros barões da água, que controlavam os poucos poços profundos restantes, começaram a subir o preço da água a níveis insustentáveis. A justiça era uma palavra vazia no sertão do coronel. Um dia, no auge do verão, um viajante chegou a Várzea Queimada. Era o Dr. Elias, um geólogo viajante da capital, um homem de 40 anos com óculos pequenos e um livro de couro velho que buscava estudar a formação dos solos minerais. Ele não tinha medo da poeira e do calor e não tinha interesse nas políticas do coronel. Elias notou o terreno peculiar de Inácia e parou seu jumento intrigado. Ele viu o ponto escuro onde ela cavava. Seu microgancho foi uma frase baixa dita a si mesmo. Aqui há mais do que só sal. Ele se aproximou da cabana de pau a pique, o cheiro de suor e sal grudando em sua camisa de linho. Inácia, desconfiada, não o recebeu bem. O que um homem instruído faz no meu solonchak? Ela perguntou com a voz rouca pela sede. Elias, sem se ofender, apontou para o chão. Ele explicou que o solo branco, apesar de parecer estéril, na verdade era um manto protetor, um segredo geológico.
A crosta de sal egipcita que cobria a terra impedia que a água evaporasse rapidamente das camadas mais profundas. Mas o ponto onde ela cavava, aquele círculo escuro, ele o chamou de janela mineral, uma falha na crosta que, se perturbada, poderia liberar o que estava embaixo. Naquela noite, sob uma lua grande e amarelada, Elias e Inácia fizeram uma promessa silenciosa. Ele ajudaria a cavar não por dinheiro, mas por pura curiosidade científica. O Dr. Elias mencionou um mapa antigo, um item que ele guardava em sua mochila, mostrando anotações sobre uma fonte subterrânea dormente na região, um plant número 2, que ele pensava ser apenas lenda. Inácia, com o crucifixo de prata em uma das mãos e a enxada na outra, olhou para as estrelas. O cansaço era como uma manta pesada, mas havia algo mais, uma faísca de esperança ardendo no desespero. Na manhã seguinte, o trabalho continuou. O cheiro de mofo da cabana misturou-se ao aroma metálico da terra profunda. Eles cavaram por 2 dias, até que o cabo da enxada de Elias quebrou. Então, no terceiro dia, Inácia cavou sozinha no ponto exato que o Dr. Elias havia calculado. Ela atingiu algo mole e úmido, não terra, mas uma lama escura e fria. A crosta rachou com um som sibilante, um micro-gancho inesperado de silêncio e som. Ela ficou paralisada, sentindo um sopro frio e úmido que subia do chão, aliviando o calor excruciante. De repente, a terra cedeu. Não houve explosão, apenas um gorgolejo suave, e uma água fria, escura e limpa começou a subir lentamente, inundando o buraco. O milagre havia acontecido. Ela não gritou. Ela apenas ficou de joelhos, sentindo o frescor da água nas mãos rachadas. A água começou a se espalhar, lenta mas inexoravelmente, pelo solo branco e seco. Do lado de fora da cabana, uma pequena mancha verde escura e úmida começou a se formar no meio do deserto de sal. Ela olhou para o crucifixo de prata na mão, mas o silêncio da noite foi quebrado por um som que gelou seu sangue, o bater distante mas ritmado de cascos de cavalo. O cheiro da água doce não ficaria em segredo por muito tempo naquele sertão atormentado pela seca. Ela viu a sombra do capataz Zebode no horizonte e soube que a luta por aquele pequeno lençol d'água seria de vida ou morte. O som de cascos se aproximando no sertão seco era como o presságio de uma vingança iminente. Dr. Elias, acordado pelo som, emergiu da cabana de pau a pique e viu a silhueta escura de Zebode e 2 capangas cavalgando em meio à poeira levantada. O vento quente trazia o fedor de suor, couro e o cheiro metálico de pólvora que impregnavam as roupas dos homens do coronel. Eles pararam bruscamente, seus cavalos relinchando com a boca espumando. Zebode desceu, o corpo largo coberto de uma camada fina de poeira, os olhos semicerrados. Ele viu a mancha escura de terra úmida e o brilho fraco da água à luz da lamparina que Inácia segurava, e o sorriso de escárnio sumiu de seu rosto. — O que é isso, viúva? Rosnou Zebode, a voz áspera como lixa. — Por acaso a senhora andou rezando a geada para que ela trouxesse água? A única água que jorra aqui é a que nós da fazenda do Coronel Sabino vendemos. Inácia, ainda ajoelhada junto à fonte, apertou o crucifixo de prata em sua mão, sentindo a frieza do metal como um pequeno plante de coragem contra o calor da ameaça. Elias se colocou na frente dela, a postura ereta e acadêmica contrastando com a brutalidade dos bandidos. Ele não era um pistoleiro, mas um geólogo, e usou sua arma mais forte, a razão. — Isto é um lençol freático ancestral, senhor, disse Elias apontando para a falha na terra. A crosta salina superficial criou uma bolsa de isolamento térmico. Durante o período de seca, a pressão subterrânea encontrou uma via de escape natural onde a senhora Inácia cavava. É um fenômeno natural. O microgancho foi a incredulidade de Zebode diante de palavras tão complexas. Fenômeno natural? O que é esse palavreado de doutor? Zebode não entendia as palavras, mas entendia a água. O brilho da água significava ouro, significava poder no sertão. Fenômeno ou milagre, doutor, não me interessa, ele retrucou, sacando seu facão de lâmina grossa. Esta terra é inútil, mas a água que está nela é do coronel. Saiam daqui, agora. O cheiro de mofo da cabana.
e o aroma de terra úmida que emanava do buraco eram o testemunho de um segredo que ele não queria ver revelado. Inácia se levantou, a sombra de seu corpo magro projetada na parede de pau a pique. Eu comprei esta terra, Zebode, comprei o salitre, a poeira e as rachaduras, e o que está debaixo da minha terra é meu. Ela falou com a calma fria do desespero transformado em convicção. Elias tossiu pigarreando, e isso foi um plante de seu próprio desespero. O Dr. Elias sentiu o peso do olhar de Inácia, um olhar que pedia por mais do que palavras, mas por ação. O primeiro veio rápido. Um dos capangas avançou tentando empurrar Elias para o lado. Elias, embora não fosse um lutador, reagiu instintivamente. Ele usou a pá quebrada que estava no chão para se defender, acertando o ombro do homem com um golpe desajeitado. Não foi um golpe forte, mas a surpresa da resistência deu a Inácia o tempo de que precisava. Ela pegou a enxada e, em um movimento rápido, bateu no recipiente de ferro de um dos baldes de Zebode, fazendo um barulho estrondoso. O som ecoou no silêncio da noite, um microgancho que alertou os vizinhos mais próximos. Zebode percebeu que a situação estava fugindo do controle. Ele não podia iniciar uma briga sangrenta na calada da noite e correr o risco de que os camponeses soubessem do milagre. Ele precisava da água, mas precisava dela em segredo. Voltaremos ao amanhecer, viúva, sibilou Zebode, a face contorcida pela vingança. E então veremos quem reza. Prepare-se para as paz, justiça do coronel. Ele deu as costas, montou em seu cavalo e desapareceu na escuridão, levando seus homens. O cheiro de pólvora e suor dissipou-se lentamente, substituído pelo aroma frio e promissor da água nova. Inácia e Elias ficaram sozinhos. O viajante geólogo estava pálido. Eles voltarão, Inácia, e não trarão facões, mas rifles. O coronel Sabino não negocia com a seca. Ele a esmaga. Precisamos de um plano, e depressa. Ele tirou de sua mochila o mapa antigo, o plant número 2, uma folha de papel amarelada, dobrada e quase se desintegrando, que cheirava a terra e cera de vela. Veja, Elias sussurrou, apontando para um ponto marcado com um X vermelho ao lado da fazenda de Inácia, no mapa que mostrava as formações geológicas do subsolo. Esta fonte não é a única, mas este buraco. Este ponto é o mais fraco. Eles tentarão cavar ou explodir tudo para que a água jorre em suas terras. Eles não querem beber, Inácia. Eles querem controlar. Querem manter o monopólio da água para continuar sendo coronéis. Inácia olhou para a água escura e calma que agora formava uma pequena piscina na frente de sua cabana. O crucifixo de prata em sua mão parecia menos um conforto e mais uma arma. Ela pensou nos camponeses pobres, nos homens doentes e nas mulheres famintas de várzea queimada. Ela pensou no preço da água, que era aqui a diferença entre a vida e a morte para muitas famílias que estavam fazendo promessa após promessa para que chovesse. Não será um segredo por muito tempo, Dr. Elias, e é melhor que não seja, disse Inácia, a voz baixa, mas firme. Se o coronel Sabino souber que a água pode ser encontrada, ele a bloqueará. Precisamos mostrar a todos. Precisamos mostrar aos pobres que existe outra justiça além da dele. Ela fez uma escolha ousada, um microgancho de tática e moral. Se eles vierem pela água, terão que passar por todos nós. Elias entendeu a implicação. O plano de Inácia era transformar seu humilde lote de Solonchak no coração de uma revolução social. Ele concordou, admirando a coragem da viúva fazendeira. O mapa fala de uma válvula, uma formação rochosa a sudeste que pode ser usada para redirecionar o fluxo caso a fonte principal seja ameaçada. Este era o plant número 3, a válvula geológica, um plano B que poderia salvar a comunidade. Inácia e Elias passaram o resto da noite visitando secretamente os pau a pique vizinhos. Inácia, com a lamparina na mão e o crucifixo de prata pendurado no pescoço, batia nas portas dos camponeses que ela via diariamente, homens e mulheres curvados pelo trabalho e pelo desespero. Ela não lhes ofereceu caridade, mas uma verdade brutal. O coronel Sabino virá para pegar o que é meu. E se ele pegar o meu, ele manterá o sertão na sede. Mas se ficarmos juntos, a água será de todos. Muitos hesitaram.
O medo da vingança do coronel era um veneno antigo e potente naquelas terras, mas o cheiro fraco de terra úmida que Inácia trazia consigo era uma promessa mais forte. O último plant da noite foi uma pá de cabo quebrado que Elias deixou na porta de um jovem camponês chamado Pedro, um símbolo de que o trabalho havia começado e a resistência era real. Inácia retornou à sua cabana de pau a pique, o corpo doído e a cabeça a mil. Ela olhou para a fonte que borbulhava. Sentou-se e viu a poeira se transformando em barro úmido ao redor do buraco. Ela rezou, não mais por um milagre, mas por força para manter o que o milagre havia dado. Ao amanhecer, a primeira onda de camponeses chegou, não para roubar, mas para oferecer ajuda. Eram homens magros de camisas de chita desbotada, alguns com enxadas, outros com garfos de feno. O sertão estava acordando e a notícia da água no solonchaque de Inácia já havia se espalhado. Inácia viu o medo em seus olhos, mas viu também uma faísca de justiça. Mas o horizonte, agora claro, revelava não só a esperança, mas também a ameaça que se concretizava. Zé Bode voltava, e desta vez ele trazia consigo mais de 10 homens, todos armados e montados. A brancura do salitre seria em breve tingida de vermelho, a não ser que a fé dos pobres pudesse superar a fúria dos poderosos. A luz crua da manhã expôs a ameaça que se aproximava, 10 cavaleiros levantando uma nuvem de poeira. O cheiro de terra molhada da fonte de Inácia misturava-se ao odor de cavalo e pólvora que o vento trazia da tropa de Zé Bode. O sol já escaldava, fazendo a brancura do solonchaque quase cegar, e Inácia sabia que a defesa da fortaleza tinha que começar imediatamente. Em torno dela, cerca de 15 camponeses, homens e mulheres de chita desbotada, olhavam para a aproximação dos capangas do coronel com uma mistura de medo e desespero determinado. Eles eram a esperança e o sacrifício, a personificação da justiça que Inácia buscava. O doutor Elias agiu primeiro, pegando a pá de cabo quebrado que ele havia deixado com Pedro. Rápido! Precisamos desviar o fluxo antes que eles cheguem. Se eles destruírem esta abertura, a pressão diminuirá e a água não subirá mais. O plano era não lutar por esta cratera, mas pela ideia da água. O começou com a formação da defesa. Inácia e as mulheres, incluindo Maria, a vizinha mais velha, começaram a apilar a terra úmida em torno da cratera, formando uma pequena barragem para que a água pudesse ser canalizada. O doutor Elias, auxiliado por Pedro e mais 2 homens, correu para a parte de trás da cabana de pau a pique e começou a cavar uma vala rasa, guiado pelo mapa antigo. O cheiro de suor e esforço era forte, e o som das enxadas apressadas era um ritmo frenético de resistência. Zé Bode e seus homens pararam a uma distância de 50 passos. O capataz desceu do cavalo e avançou, a silhueta ameaçadora contra o branco do salitre. Ele carregava um rifle Winchester, um símbolo de poder que falava mais alto do que o facão da noite anterior. Viúva Inácia, eu não vim para conversar. O coronel Sabino me mandou para tomar o que é dele, gritou Zé Bode, a voz amplificada pelo ar seco. Esta fazenda de Solonchaque vale nada, mas a água vale mais que a vida, e ela pertence a quem tem a força para controlá-la. Inácia se levantou, a mão pousada no cabo de uma enxada, seu crucifixo de prata brilhando no pescoço. Você está enganado, Zé Bode. Esta água não é para vender. É para beber, e se você quiser terá que passar por 15 homens e mulheres que não têm mais nada a perder além da sede. O microgancho veio da boca do capataz. 15 desgraçados não valem um tiro. Ele ergueu o rifle. Este era o momento da verdade. Inácia gritou para o doutor Elias. Agora! O geólogo atendeu. Ele não havia cavado profundamente, mas havia atingido a janela mineral no ponto que ele chamou de válvula de fluxo no mapa. Ele usou um pedaço de madeira como alavanca e a pequena quantidade de terra úmida que ele havia empilhado cedeu. O som foi um jorro mais forte do que o anterior. A água, sob pressão, jorrou do novo buraco em um arco e começou a escorrer pela vala que ele e os camponeses haviam cavado diretamente para a fazenda abandonada de Pedro, logo ao lado. Você está estragando a água, sua desgraçada! Gritou Zé Bode incrédulo. Ele via a água, que deveria ser dele, fluindo para as terras do vizinho pobre.
Ele não entendeu que a perda de Inácia era a vitória da comunidade. Zé Bode atirou. O som do tiro reverberou pela vastidão do sertão, e o cheiro acre da pólvora chegou aos narizes de todos. O tiro atingiu a cabana de pau a pique, levantando poeira e estilhaços de madeira. A cabana tremeu. Maria, a vizinha, soltou um grito de desespero e se encolheu. Inácia, no entanto, não se moveu. Ela olhou para Zé Bode com uma fúria fria. O segundo foi a reação dos camponeses. Eles sabiam que aquele tiro não era apenas contra Inácia, mas contra a única promessa de vida. Pedro, o jovem camponês, jogou sua enxada no chão e correu para a frente gritando palavras de revolta. Os outros o seguiram. Não foi um ataque, mas uma barricada humana de corpos famintos e teimosos. O coronel Sabino não terá a água para nos vender de volta, gritou Pedro. Zé Bode hesitou. Ele estava preparado para atirar em uma única viúva, não em 15 pessoas desarmadas. Ele tinha ordens para garantir o controle da água, não para iniciar um massacre que chamaria a atenção das autoridades federais, mesmo que corruptas. Ou pior, criaria uma lenda de martírio no sertão. Ele olhou para seus 10 homens e viu a incerteza. Recuem! Recuem! Rosnou Zé Bode. Vamos voltar à fazenda e voltaremos com explosivos. Se a água não puder ser controlada, ela será enterrada para sempre. Eles montaram em seus cavalos e se afastaram, o som dos cascos se misturando aos gritos de vitória contida dos camponeses. A ameaça havia se afastado, mas Inácia sabia que era apenas um breve intervalo de trégua. Eles tinham 30 horas antes que Zé Bode retornasse com dinamite. Na vala recém-aberta, a água fresca corria livremente. O doutor Elias, ofegante, saiu da vala. Ele estava coberto de lama úmida e suor, mas seu rosto brilhava de satisfação científica. Inácia, o mapa antigo não mentiu. A válvula está funcionando. A água agora corre para a terra de Pedro, não para o coronel. Inácia tocou a lama escura com a ponta dos dedos. Nós ganhamos uma batalha, doutor Elias, mas a guerra é contra a vingança do coronel. Eles virão para destruir tudo. A promessa agora é: precisamos proteger o novo caminho da água, o nosso segredo. Os camponeses se reuniram ao redor da cabana de pau a pique. Eles não estavam mais em desespero, mas em um estado de efervescência silenciosa. Inácia pegou o crucifixo de prata e o ergueu. O milagre não é a água, o milagre é que nos unimos. Agora separem-se. Os mais fortes devem começar a cavar uma barricada de terra para esconder a vala, e os mais jovens devem vigiar as estradas. Naquele momento, Pedro voltou correndo, seu rosto pálido e sério. O microgancho que ele trouxe não era sobre Zé Bode, mas sobre a esposa do coronel. Dona Inácia, a esposa do coronel Sabino, está subindo a colina com 2 guardas. Ela quer ver o milagre. Inácia olhou para a cabana de pau a pique e depois para a fonte, sentindo o calor do sol se intensificar e o cheiro da água doce. Ela sabia que a visita da esposa do coronel era uma tática para dividir, para ver o segredo e enfraquecer a moral dos camponeses. A próxima ameaça não viria com pólvora, mas com o silêncio e o veneno da negociação. Dona Odete, a esposa do coronel Sabino, era uma visão rara no Solonchak. Ela chegou em uma carruagem coberta, um luxo que cheirava a lavanda e contraste brutal com o cheiro de mofo e suor da cabana de pau, a pique de Inácia. O calor era inclemente, mas ela estava protegida por uma sombrinha de renda e um vestido de seda, não de chita desbotada como os camponeses. Sua presença era uma tática sutil, um microgancho que prometia paz, mas que trazia o peso do poder do coronel sem a brutalidade de Zé Bode. Inácia a recebeu de pé, ao lado da vala onde a água corria, o crucifixo de prata apertado na mão. Dr. Elias e os camponeses se afastaram, respeitando a presença da coroazinha, mas seus olhares tensos permaneceram fixos. Dona Inácia, disse Odete, a voz surpreendentemente suave, mas carregada de autoridade fria. Meu marido, o coronel, está perturbado com o uso de força de Zé Bode. Ele me enviou para oferecer uma solução civilizada, de mulher para mulher. Uma solução civilizada para nos roubar a água, Dona Odete? Inácia perguntou sem rodeios, sentindo a aspereza do Solonchak sob seus sapatos e o frescor úmido da água.
Odete gesticulou com a sombrinha para a pequena poça que se formava. Veja, minha querida. Isto é um milagre, ou talvez o que o doutor chama de fenômeno geológico. O coronel não deseja a vingança, ele deseja o controle. Ele oferece 20 vezes o valor que você pagou por esta terra. Você pode ir para a capital, viver em conforto e esquecer esta poeira e esta vida de desespero. O não foi físico, mas um duelo de vontades. Inácia sabia que aceitar o dinheiro significava que o segredo da água seria imediatamente abafado. O coronel explodiria a válvula geológica para garantir que a água só jorrasse em suas terras. E quanto a estas pessoas, dona Odete? Perguntou Inácia, apontando para os camponeses que observavam, alguns ainda com a promessa da água fresca brilhando nos olhos. Eles vão continuar a rezar a chuva que não vem, enquanto o coronel vende a água que encontrei em minhas terras? Odete deu de ombros um gesto de indiferença. O sertão é assim, minha cara. O forte controla o seco. Mas eu tenho um segredo para você, Inácia, que o coronel não sabe. Este mapa... Ela tirou um pequeno pergaminho dobrado do bolso, muito parecido com o mapa de Elias, mas mais recente. Este é o mapa do futuro do coronel. Ele planeja construir uma barragem 15 léguas ao sul e desviar o rio Piranhas. A seca será permanente aqui, Inácia. Ele vai matar esta região e você e todos esses pobres serão obrigados a trabalhar por ele para sobreviver. O microgancho na revelação do plano de longo prazo do coronel. A água que você encontrou é apenas uma gota no oceano da destruição dele. Odete tentava usar o desespero de Inácia contra ela mesma. Ela estava oferecendo uma saída pessoal contra uma ameaça comunitária massiva. Inácia olhou para o Dr. Elias, que estava ao longe, mas entendeu. Odete estava confirmando a existência de um plano maior que transformava o controle da pequena fonte em uma questão de justiça regional. O plant número 2 de Elias, o mapa antigo, agora era validado pelo novo mapa de Odete, o de que a ameaça era sistêmica. Inácia olhou para seu crucifixo de prata, lembrando-se da promessa de proteger não apenas a si mesma, mas a todos. Ela sabia que o coronel não era o único inimigo. O sistema era o verdadeiro barão da água. Diga ao coronel que não aceito, e diga-lhe que ele não é o único com um mapa, disse Inácia, a voz mais forte do que ela esperava. Eu não venderei a esperança do sertão por um vestido de seda, e ele não pode desviar um rio sem que o governo federal, ou pelo menos a atenção pública, o descubra. A água que jorra aqui é a prova de que ele quer secar a todos, e agora todos nós sabemos o segredo dele. Odete recuou um passo, surpresa pela recusa firme. O cheiro de lavanda se misturou ao odor de desafio. Você escolheu a vingança contra meu marido, Inácia. Você terá a guerra, e ele não enviará Zebode novamente. Ele virá em pessoa, e não haverá negociação. Odete entrou na carruagem, o som seco das rodas na poeira se afastando, deixando para trás um silêncio pesado. Dr. Elias se aproximou, sua expressão grave. Ela nos deu 2 presentes, Inácia. O primeiro, a confirmação de que Zebode retornará em breve com explosivos. O segundo, um alvo maior, a barragem no rio Piranhas. Isso transforma nossa pequena luta em algo que o governo pode se importar. Inácia olhou para a cabana de pau a pique e depois para o grupo de camponeses. O plano mudou. Precisamos proteger a válvula para que a água continue fluindo para as terras de Pedro e os outros. E precisamos enviar uma mensagem. Mas antes disso, temos que nos preparar para a verdadeira vingança do coronel. Ela pegou a pá de cabo quebrado e a entregou ao Dr. Elias. Dr. Elias, você é um homem instruído. Você precisa ir. Pegue o mapa antigo e a informação que Dona Odete lhe deu. Vá para a cidade grande, publique o segredo do coronel, conte sobre a barragem e sobre a fonte que ele quer destruir. Isso é a nossa única chance de justiça em grande escala. Eu e os outros vamos ficar para defender a promessa com o que temos. Elias hesitou. Ele era um cientista, não um ativista. Mas o olhar de Inácia, reforçado pela determinação de seu crucifixo de prata, não lhe deu escolha. Eu voltarei, Inácia, e trarei a lei, ou pelo menos os jornais. A decisão foi tomada. Sacrifício local para vitória regional.
Inácia e 8 homens começaram a fortificar a área ao redor da válvula, construindo uma barricada de pedra e terra. O cheiro de mofo da cabana e o aroma salgado da crosta de sal serviam de lembrete constante da fragilidade de seu pequeno milagre. À medida que o sol descia, o Dr. Elias, montado em seu jumento, partiu em direção ao horizonte, levando consigo o mapa antigo e a história da coragem de Inácia. Ele olhou para trás e viu a silhueta da viúva no topo da barricada, uma pequena figura de chita desbotada na imensidão do sertão. Ele sabia que ela estava rezando, mas sabia que a fé dela estava nos homens e na justiça, mais do que na chuva. O céu escureceu e a ameaça de Zé Bode e do coronel pairou sobre o Solonchak como uma tempestade de areia. Inácia, na escuridão, tocou a terra úmida e fria. O silêncio da noite foi quebrado por um único e distante clarão, vindo da direção da fazenda do coronel, um presságio de que a vingança já estava em movimento. O clarão distante foi seguido por um trovão abafado, trazendo um cheiro acre de fumaça e salitre queimado. O coronel Sabino não estava esperando o retorno de Zé Bode, ele estava agindo. Inácia e os 8 camponeses, parados na barricada improvisada de terra e pedras em frente à cabana de pau a pique, entenderam que o coronel havia detonado a válvula em suas próprias terras, numa tentativa de desespero de absorver o fluxo da fonte. O som se dissipou no ar seco, deixando um silêncio mais tenso do que o barulho. Ele está ficando impaciente, sussurrou Pedro, o jovem camponês. Sua voz tremia, mas ele apertava o cabo de seu garfo de feno com firmeza. Inácia olhou para a pequena vala. A água ainda corria, fria e úmida, prova de que a válvula geológica resistia. Ele não conseguiu bloquear o nosso milagre com um tiro. Ele virá em busca de vingança total. Ela sentiu o peso do crucifixo de prata em seu pescoço, o único consolo em meio à escuridão da noite. O da madrugada foi a chegada do próprio coronel Sabino. Ao contrário de Zé Bode, ele não veio em uma investida rápida, mas em uma lenta e intimidadora procissão. 10 homens, não de chita desbotada, mas em casacos de couro, carregando espingardas e dinamite. O próprio coronel era um homem grande, montado em um cavalo negro que parecia engolir a luz da lamparina que Inácia tinha na mão. O cheiro de terra molhada da fonte era um farol no meio da poeira e do salitre. Você me envergonhou, viúva, disse o coronel, a voz pesada, sem gritos, mas com uma autoridade que congelava o sangue. Você me negou a água em meu próprio sertão. Você ensinou esses vermes a ter esperança onde eu lhes dei o desespero. Eu vou pegar a água, Inácia, e vou enterrar sua cabana de pau a pique por cima de seu segredo. O microgancho do coronel foi uma ordem fria. Derrubem o telhado de pau a pique. Comecem por ali. Ele queria destruir o símbolo da resistência antes de tocar na água. Inácia levantou as mãos. Coronel, esta é uma propriedade comprada. O doutor. Elias foi buscar a justiça na capital. Se você me tocar, ou tocar em qualquer um desses homens, a história da fonte e de seus planos para o rio Piranhas estará nos jornais em menos de 3 dias. O coronel riu, um som seco e rouco. Jornais não chegam a tempo de salvar os mortos, viúva. E o mapa do geólogo é apenas papel. Vocês são 8 tolos. Eu sou a lei e a promessa daqui. Inácia percebeu que a ameaça de publicidade não era suficiente. Eles precisavam de tempo. Ela tinha uma ideia desesperada, um para o plante da pá quebrada que agora servia de alavanca para o túnel de água. Coronel, se você destruir a válvula, o lençol freático será completamente esgotado em semanas. O salitre penetrará no restante e a sua fazenda ficará seco para sempre. Mas se você nos deixar canalizar o excesso e mantiver a crosta salina intacta, a fonte durará por anos. Era uma mentira técnica, um blefe baseado no conhecimento de Elias, mas ela o disse com convicção. O coronel Sabino hesitou. Ele era ganancioso, não suicida. Ele precisava que a água durasse. Ele olhou para o chão, onde a água continuava a escorrer para o terreno de Pedro, deixando um aroma forte de terra úmida. Eu compro a água, disse o coronel finalmente. Não a terra. Você a canaliza para minha fazenda e, em troca, eu lhes darei 10% do lucro e prometo não matá-los.
Inácia percebeu que o coronel estava apenas ganhando tempo. Ela olhou para Pedro e os outros. Eles esperavam uma resposta. Não, coronel. Inácia respondeu, sua voz inabalável. Você me ensinou que a água é vida, e a vida não tem preço. Se você tocar em nossa água, nós a destruiremos, não importa o custo. Eu o juro pelo meu crucifixo de prata. Ela levantou o crucifixo e o metal brilhou no escuro, um micro gancho de fé e ameaça. O coronel rugiu, seu rosto vermelho sob a luz da lamparina. Amarrem a viúva e preparem a dinamite. Se não pode ser de ninguém, não será de ninguém. O terceiro e mais violento começou. Os capangas se moveram. Os camponeses, liderados por Pedro, não fugiram. Eles avançaram. Não tinham rifles, mas tinham o desespero e a justiça como armas. Foi um tumulto de poucos segundos. Os camponeses usaram suas enxadas e garfos, não para ferir gravemente, mas para derrubar e desarmar. Um dos homens do coronel tentou agarrar Inácia. Ela o atingiu no rosto com o cabo de sua enxada, derrubando-o. O coronel sacou seu rifle, mas antes que pudesse atirar, Pedro jogou um monte de terra úmida e poeira diretamente nos olhos do coronel, cegando-o temporariamente. No meio do caos, Inácia correu para a vala, onde a água fluía. Ela gritou: "Destruam a válvula!" Os camponeses hesitaram. Destruir a válvula significava a morte de sua esperança. "Destruam!" gritou Inácia. "É melhor a geada e a fome do que a escravidão do coronel." Pedro, com lágrimas nos olhos, pegou um machado pequeno e bateu na parte da rocha que Dr. Elias havia identificado como o ponto fraco. O som foi oco, mas a rocha rachou. A água, sob pressão, começou a jorrar descontroladamente, inundando rapidamente a área e transformando a barricada em um pântano de lama escura. O coronel, cego pela poeira, gritava de raiva. "Os jornais virão, coronel!" Inácia gritou por cima do barulho da água que jorrava. "O milagre é de todos ou de ninguém." Os capangas, vendo a água se perder no salitre, ficaram desmotivados. Eles não estavam lutando por terra, mas por lucro. O lucro estava se esvaindo. O coronel Sabino, furioso e derrotado, montou em seu cavalo. "Você vai rezar por ter feito isso, viúva. Eu voltarei quando a água secar, e aí o preço será sua vida." Ele se retirou com seus homens, deixando para trás o fedor de pólvora e a lama úmida que cobria o Solonchak. Inácia e os camponeses ficaram sozinhos, exaustos e sujos. A água continuava a jorrar, mas de forma desordenada e com menos força. Eles haviam vencido a batalha do dia, mas a promessa da água estava em risco. Eles tinham que consertar a válvula e rápido. O reparo do milagre dependia de um ato de união, mas o tempo era curto, e a ameaça de retorno do coronel pairava sobre eles. A água jorrava descontroladamente, transformando o local do confronto em um mar de lama úmida e escura, misturada ao salitre branco. O cheiro de terra molhada e poeira assentada era o aroma da vitória e do desastre iminente. O coronel Sabino havia sido repelido, mas a válvula geológica, o ponto de redirecionamento, estava danificada. A fonte corria livremente, mas de forma insustentável. Inácia, exausta, limpou a lama do rosto, o crucifixo de prata agora coberto de terra, mas ainda firme. Ela olhou para os 8 camponeses que haviam lutado ao seu lado. A coragem havia vencido o medo, mas a manutenção da promessa de água exigia técnica e união. "Rápido, precisamos consertar a fissura", Inácia comandou, a voz rouca. "Se deixarmos a água correr desimpedida, o lençol freático secará em poucos dias. O milagre precisa de controle, não de desespero." O da reconstrução começou imediatamente. Foi uma corrida contra a exaustão e o tempo. Os camponeses, que antes lutavam por suas vidas, agora lutavam por um futuro. Eles precisavam de material resistente para estancar o fluxo descontrolado. A cabana de pau a pique de Inácia, já danificada pelo tiro de Zebode, se tornou o recurso. "Derrubem a cabana", gritou Inácia. "As madeiras e o barro servirão para reforçar a válvula." Em um ato de sacrifício, os camponeses uniram forças para demolir a única casa de Inácia. O som do pau a pique se desfazendo e as telhas quebrando encheu o sertão. O cheiro de mofo do interior da cabana se misturou ao odor forte de terra fresca e água.
Eles misturaram a madeira com o barro úmido e pedras, criando uma massa densa. Inácia e Pedro mergulharam na lama, trabalhando para estancar a fissura na rocha. Era um trabalho incrivelmente difícil, com a água fria e rebelde forçando a saída. O micro-gancho tátil era a sensação da água pressionando o corpo. A cada pedaço de barro a água lutava para vencer. Eles trabalharam por horas, sob a vigília atenta dos outros camponeses que olhavam para o horizonte, esperando o retorno de Sabino. Finalmente, usando as longas vigas do telhado da cabana como escoras, eles conseguiram selar a fissura principal. O fluxo descontrolado se acalmou, voltando a correr de forma estável para a vala cavada para as terras vizinhas. A água estava salva, ao menos por enquanto. Inácia, coberta de barro, sorriu. Está feito. Agora o segredo está seguro e a água continua a ser nossa promessa. Mas o custo foi alto. Inácia estava sem casa. A cabana era agora apenas um monte de barro e madeira, e o Solonchak parecia mais isolado do que nunca. Ela se sentou em uma pedra, abraçando o crucifixo de prata lamacento, e olhou para o terreno que agora a abrigava, o micro-gancho de exaustão e aceitação. A viúva havia comprado o salitre e agora vivia no barro que ele produzia. Naquele momento, um dos vigias gritou. Não era o coronel, mas o doutor Elias. Ele voltou galopando em seu jumento, seu rosto pálido e coberto de poeira, mas com um brilho nos olhos. Ele carregava não apenas sua mochila, mas um envelope grosso e um jornal dobrado. O cheiro de papel e tinta nova era estranho naquele ambiente seco e salino. Inácia, eu consegui. Eu fui para a cidade mais próxima, conversei com o editor do Jornal do Sertão, contei a história da água, do milagre e o plano do coronel para desviar o rio. Dr. Elias desdobrou o jornal. Na primeira página havia um artigo. A água da viúva. Um coronel Ceará destrói a esperança do povo por monopólio. A manchete era um para o mapa de Elias e a informação de Odete. O segredo do coronel havia se tornado público. A justiça agora tinha o peso das palavras impressas. O governo federal não pode ignorar isso. Não em 1858. É um escândalo regional. As autoridades do governo local enviarão um inspetor, um coronel mais poderoso que Sabino, para investigar a fonte e o plano da barragem. Não se trata mais apenas de vingança pessoal. É uma questão de ordem pública e política. Inácia pegou o jornal sentindo a textura do papel, o poder do conhecimento. A ameaça do coronel havia sido neutralizada, não pela força, mas pela verdade. O milagre havia se transformado em um símbolo político. Mas Inácia olhou para a lama, para sua cabana destruída e para os camponeses que ainda esperavam. A notícia é boa, Dr. Elias, mas a água ainda está escorrendo para a terra de Pedro, e o coronel não foi preso. Ele voltará, se não para a vingança, para o lobby. Elias sorriu. O coronel Sabino não pode mais tomar a água, e mais importante, ele não pode mais vendê-la. O jornal o expôs, e quanto à sua casa, Inácia... Ele apontou para os camponeses. Eles não estavam descansando. Eles haviam pego as madeiras e o barro úmido e, em um trabalho silencioso de solidariedade, estavam começando a erguer as paredes de uma nova cabana de pau a pique ao lado da fonte. A promessa da água havia se tornado uma promessa de comunidade. O desespero tinha dado lugar à esperança. A justiça era que, mesmo sem a cabana, Inácia não estava mais sozinha. Ela tinha o apoio e a proteção de muitos. A notícia da justiça no papel era um alívio, mas o coronel Sabino ainda tinha uma última cartada para roubar o milagre que ele não podia mais controlar.